na moral, se você ainda bota fé em James Gunn, eu vou mandar a letra para vocês. Depois, escuta isso, depois deste vídeo, você vai desistir literalmente de James Gunn. Acompanhe o vídeo depois da nossa vinheta. Muito prazer, sou Vando Moura. E se você faz parte da turminha dos Cagado demais, né? só porque Guardiões da Galáxia foi bem nos cinemas, bem assim, entre aspas, né? Meu querido e minha querida, depois que você ver esse vídeo, a sua visão vai mudar completamente. Um salve aí para o Vitor e você que ainda não é inscrito, também um salve para você. Queridos e queridas, a maioria das pessoas que veem os vídeos do canal não são inscritos, então dá essa moral aqui pra gente, tá? Se inscreve, ativa o sino das notificações, deixa o seu like, deixa um comentário, porque isso ajuda demais no engajamento e no crescimento aqui desta bagaça. E vamos à matéria. James Gunn culpa a Warner Bros. Pela saída de Henry Cavill. Arregou. Mas a linha do tempo conta outra história. Opa! James Gunn está se inclinando fortemente para uma nova narrativa sobre a escalação de Henry Cavill antes do lançamento de Superman em julho. É o quê? Mas os fãs que acompanham a montanha-russa do universo DC nos últimos 5 anos não estão acreditando, nem eu. Em uma nova entrevista para a EW, Gunn afirmou que a Warner Bros. Já havia planejado escalar Henry Cavill antes mesmo de ele entrar na DC para dirigir o Esquadrão Suicida de 2021. Como é que é? Aspas para o chororô do James Gunn. Eu acho que ele tá com toba na mão. Meu cu não passa nem uma filepa de vento, meu parceiro. Porque o Superman pode flopar ou pode ser um sucesso. Que inclusive tem vídeo aqui no canal onde eu trouxe que o nosso queridíssimo voltou para as edições para tirar algumas coisas que talvez ele deve ter colocado da sua cabeça canhoteira. Ah, ele é canhoto? Se você não sabia, James Gunn, ele é, tá? Ai, meu Deus do céu, mas vamos que vamos. Aspas para ele. O estúdio queria um novo ator para interpretar o Superman depois de Cavill. Então, a confusão está ainda maior do que agora, disse Gunn, se posicionando como um espectador inocente pego no caos. Ah, bom, inocente. O cara é o diretor criativo da empresa. Ele sabe quem eram os bons e os ruins. Então por que ele mandou embora Gal Gadot, mandou embora Henry Cavill e não mandou embora o Ezra Miller, que fez aquele Flash tosco? Algo não está certo nessa equação. O cara me manda os dois principais atores que foram revelação sim, na DC, tá? Porque a DC tava morta. Que carregaram a DC nas costas, que foi Gal Gadot como Mulher Maravilha, Henry Cavill como Superman. E mantém o nóia boca aberta, louco da cabeça, e dá pra ele um filme que flopou lindamente nos cinemas. Mas essa versão dos eventos não condiz com a cronologia pública, nem com as declarações anteriores do próprio Gunn. Na verdade, ela reescreve convenientemente
anos de decisões contraditórias, participações especiais e falsos recomeços envolvendo o Superman de Cavill. Vamos analisar os fatos. Senta que lá vem a história. 2018 e 2019. O destino de Cavill como Superman começa a vacilar durante a produção de Shazam. O estúdio quer uma participação especial, mas Cavill supostamente exige que isso seja considerado contra suas aparições contratuais. A Warner Bros. Se recusa. Cavill sai do papel e eles usam um dublê de corpo. Como foi a história, homem? E agora você sabe, eu também fiquei sabendo, quer dizer, então que eles usaram um dublê. Nó. E a galera no cinema gritando quando ele aparece no final pra querer trocar uma ideia com Adão Negro, hein? 2020, sem nenhum filme do Superman em desenvolvimento, a Warner Bros. Muda de estratégia e encomenda um roteiro de Ta-Nehisi Coates para uma nova história de Superman negro, novamente sem menção a Cavill. Aí vai dar ruim, né? Agosto de 2021, Esquadrão Suicida de Gunn chega aos cinemas. Apesar da nova alegação de Gunn, não há evidências de que a Warner Bros. Tinha feito uma escolha final para o Superman. O status de Cavill permanece incerto. Eu acho que, já que não queriam ficar com ele, por que não o dispensaram logo de uma vez? Mas não, fizeram isso não. Ficaram protelando, enrolando. Isso aconteceu comigo, sabe quando? 2013. Eu havia sofrido um acidente, do qual eu perdi metade do dedão da minha mão direita, certo? E o que aconteceu? O povo ficou me enrolando durante 6 longos meses. Não quiseram me indenizar. Sabe o que aconteceu? Tive que acioná-los na justiça para que eles me mandassem embora, que eu pedi vínculo com a empresa, e depois eles me pagaram na justiça. Foi isso que aconteceu. Simplesmente eu movi um grande de um processo para poder receber os meus direitos. Complicado, né, velho? É osso. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Outubro de 2022. Dwayne Johnson empurra Henry Cavill de volta ao DCEU com uma participação especial em Adão Negro por meio dos créditos. Cavill publica nas redes sociais: estou de volta como Superman. Johnson confirma publicamente que o estúdio cedeu depois que ele adiou o assunto. Para mim, esse filme, de 0 a 10, nota 6,5. Sério, porque se você pegar o Thunderbolts, não passa de ano. Se você pegar o que nem lançou ainda, mas nós já sabemos que vai flopar, chamado Quarteto Fantástico, que inclusive, tanto o Thunderbolts como o filme do Quarteto, já tem aqui vídeos no canal onde eu dou minha opinião. Se você pegar os dois, prestem bastante atenção, já nasceram flopados, vão morrer flopados e preparem, nada mais, nada menos são do que filmes ruins, abaixo da média, abaixo da expectativa. E o mais engraçado é que teve certos portais cheirosos que falaram que o Thunderbolts era o novo Vingador. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Dezembro de 22, Gunn e Peter Safran assumem oficialmente o DC Studios.
Gunn aborda publicamente a situação de Cavill, dizendo: nós não demitimos Henry. Henry nunca foi contratado. E aí começou. O estúdio apenas lhe disse para anunciar seu retorno. Isso quer dizer o quê? Ai, ai, viu? Ai, ai. Foi a primeira tentativa pública de Gunn de se distanciar do caos anterior do estúdio. Mas agora, 2 anos depois, ele mudou o roteiro dizendo que a Warner sempre planejou reformular o elenco. Eis o problema! Olha o problema aí! A nova declaração de Gunn parece menos verdadeira e mais um controle narrativo. E quem duvida em 22, sua prioridade era acalmar a base de fãs culpando o estúdio por dar falsas esperanças a Cavill em 25, com o Superman a caminho e Cavill agora como uma piada da Marvel. O objetivo mudou. Agora ele quer justificar o reboot alegando que Cavill nunca fez parte do plano. Ai, caralho! O Cavill. Na moral, nessa cena o Deadpool foi muito, mas muito Gado demais! Deus que me perdoe. Mas os registros documentais contam uma história mais complexa. A participação especial de Cavill em Adão Negro foi aprovada pelos executivos do estúdio. Seu retorno foi divulgado e, no entanto, tudo isso foi apagado no momento em que Gunn assumiu. Será que devemos acreditar que Gunn assumiu o comando do Superman, mas os executivos da Warner Bros. Disseram: tudo bem, aqui está. Vocês simplesmente não podem usar Henry Cavill. Eu duvido que rolou essa ideia. Eu truco na mesma hora. Truco, meio pau. 9, 12, truco ladrão, eu duvido, truco panela, truco flash, eu cubo, eu dou. Se a Warner Bros. Sempre, entre aspas, quis que Cavill fosse embora, por que recontratá-lo para Adão Negro? Claro, The Rock insistiu, mas você ainda não aprovou. Por que permitir que ele publicasse sobre seu retorno ao Superman? Por que não cortar relações publicamente até que Gunn intervisse? Essas perguntas permanecem sem resposta. Minha opinião sincera: não quis James Gunn, pronto, acabou. Simples. Ele é o chefe, ele é o cabeça da baderna. Quem manda é ele. Se ele não quis que o Cavill estivesse, pronto e acabou. Simples assim. Somando-se às contradições, esta a recente aparente reivindicação de Gunn de controle criativo total sobre o Superman e a DC Studios como todo. Ou seja, ele tá, como eu já falei, com o toba na mão. Simples assim. Quando começou a circular o boato de que os executivos da Warner Bros. Discovery haviam cortado de 20 a 30 minutos do filme, Gunn o rejeitou veementemente. Não há nenhuma verdade nisso, disse ele, e eles não poderiam, mesmo que quisessem. É um filme da DC Studios. Tá bom. Essa declaração tinha o objetivo de tranquilizar os fãs, mas também traz sérias implicações. Se James Gunn realmente tem a palavra final sobre seus projetos, como afirma, então é lógico que ele também tinha autoridade para manter Henry Cavill. Isso até uma ameba sabia.
Mas tem coisa aí, viu? Se quisesse. Quando Gunn e Peter Safran assumiram a liderança da DC Studios no final de 2022, Cavill havia acabado de retornar em Adão Negro e declarado publicamente: "Estou de volta." Houve um apoio significativo dos fãs e um impulso em torno do retorno de Cavill. Portanto, se o estúdio não estava no comando e Gunn tinha total autonomia, a decisão de deixar Cavill para trás, recall, né, ou largar ir para lá, automaticamente ou diretamente, ou do jeito que você quiser entender, cai diretamente sobre ele, James Gunn. Sua alegação de que a reformulação de Cavill sempre foi um plano do estúdio perde força quando ele insiste ao mesmo tempo de que o estúdio não tinha suas decisões criativas. Para aumentar a confusão, Gunn insiste que essa nova história do Superman é sobre alguém que foi realmente bom em um mundo que não valoriza a bondade, em vez de exibir seus poderes. É uma crítica nada sutil ao moralmente complexo Superman de Zack Snyder, que para mim é o Superman. Mas essa abordagem ignora o fato de que o Superman de Cavill era bom e foi criado por fazendeiros, salvou o mundo várias vezes e deu a vida em Batman vs Superman. Talvez não tenha sido feito de melhor maneira. Porém, temos aqui no canal um vídeo onde nosso querido Davinho Cornet Switch cita versos de Star Wars. Recomendo que você assista assim que esse vídeo aqui acabar, certo? A ideia de que Gunn está trazendo moralidade de volta ao personagem parece mais marketing do que verdade. É verdade, é verdade. Mas a versão cinematográfica da Liga da Justiça com Joss Whedon, vimos Cavill adotar um tom mais leve. Ele sorriu, interagiu com as crianças e até fez algumas piadas, embora com efeitos visuais faciais incrivelmente ruins. Nenhum dos problemas que os fãs tiveram com o filme se concentrou na atuação de Cavill. Então, se o objetivo era uma versão mais leve do Superman, isso não precisava tirar Cavill imediatamente da disputa. Na minha opinião, não precisava tirar ele. E claro, era só chegar e falar assim: "O menino Cavill, sorria mais. Mostre que você tem empatia pelas pessoas." Mas não, James Gunn foi lá e limou. Beleza. Aí arrumou o nosso querido Cornet Switch, que é um nerdola assim como o Henry Cavill, que montou seu próprio computador na pandemia e jogou The Witcher. Tá? O cara é bruto. O outro também é bruto. Só que temos um problema, né? O problema se chama Jaiminho Gunn. Esse é que é o problema. Vixe. A mudança mais provável é de ótica, um tom mais leve, um elenco mais jovem e uma marca renovada, mas afirmar que a saída de Cavill era inevitável e impulsionada exclusivamente pela Warner, muito antes da chegada de Gunn, ignora convenientemente todos os falsos começos que Henry Cavill sofreu e a esperança que os fãs tinham até James Gunn fechar a porta. Esta não é a primeira vez que a liderança da DC tenta manipular a base de fãs. Do cancelamento de Batgirl, que ia ser uma porcaria, a confusão do multiverso de The Flash, outra porcaria, a Warner Bros. Passou anos reformulando narrativas, tanto dentro quanto fora das telas.
para se adequarem aos desejos do regime atual. Gunn aparentemente não é diferente. Esta afirmação atual contradiz suas declarações anteriores e o que sabemos sobre as ações do estúdio, ao fingir que a declaração de reescalar ou fingir demência, né? O Superman foi tomado anos atrás. Ele está tentando se isentar, porque ele é um isentão cara de pau, de responsabilidade de vender seu reboot como uma ruptura completa com uma era que a própria Warner Bros. Manteve viva por tempo demais. Se preparem, vocês, assim como eu, que não são fãs de Davi Zaslav, vai vir uma bomba do tamanho de uma bomba atômica. Aliás, uma não, algumas vindas da DC, algumas. Fiquem no canal que daqui a alguns dias vocês vão ficar de cara. Tô falando sério. É coisa assim pesada, é coisa que tu vai falar assim: Como? 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 Não lo sei! O Superman de James Gunn pode acabar sendo um filme sólido, mas a narrativa em torno de Henry Cavill e sua saída continua mudando, dependendo do que o estúdio ou Gunn precisa que os fãs acreditem a qualquer momento. E esse é o verdadeiro problema! Olha o problema aí! Você não pode continuar reescrevendo a história recente e esperar que as pessoas não percebam. E você, meu querido e minha querida, concorda com Jaiminho, sim ou não? Vamos debater democraticamente na aba dos comentários, tá bom? Você pode comentar à vontade, e só para lembrar que discordar nunca, eu disse, nunca será ofensa, tá bom? E você, meu querido e minha querida, quiser se tornar um apoiador aqui desse canal, tá muito fácil. É só você se inscrever, que isso já me ajuda bastante, certo? A continuar trazendo conteúdos para este canal. E depois você pode, por gentileza, se não for apertar para você, fazer uma doação de qualquer valor para a chave QR Code e a chave LivePix que aparece na sua tela. E a terceira e última é se tornar um apoiador financeiro e um patrocinador aqui deste canal, me chamando no e-mail profissional que está na descrição deste vídeo. Um abraço, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e não se esqueça de me seguir nas redes sociais que aparecem no final deste vídeo.